Olá, turma do quarto ano, espero que vocês estejam todos bem, viu? E que a gente possa se encontrar, o mais breve possível. Mas hoje estou aqui para fazer, cumprir a minha obrigação, que é passar um pouquinho de informação sobre o conteúdo que nós estávamos vendo sobre o município. Então, para hoje, eu pretendo fazer uma correção de uma atividade que eu já enviei para vocês, tá certo? Mas antes disso, eu vou dar uma revisada geral, relembrar um pouquinho que vocês já viram antes dessa correção. Bom, aqui, como vocês já podem ver, já tem alguma coisinha que é sobre os elementos que compõem a paisagem do município. Como vocês sabem, o município é composto por duas partes, a parte urbana e a parte rural. Então, são coisas diferenciadas umas das outras, portanto, as paisagens, logicamente, têm que ser diferentes, viu? E com relação a paisagens diferentes, vai variar de acordo com diversas situações, tá? De acordo com o tamanho do município, o desenvolvimento de cada um, as atividades que são praticadas, tanto na área rural quanto na área urbana. Então, vai se provocando uma paisagem totalmente diferente da outra, viu? Então, aqui nós temos elementos das paisagens do município. Temos principalmente dois tipos de paisagem, a paisagem natural, que é aquela composta por elementos da natureza, ou seja, a própria natureza quem produziu, o homem não interferiu aí em nada, como os rios, as montanhas, as serras, que faz parte da natureza, a vegetação, a cobertura vegetal nativa, não aquela que o homem plantou, e sim a que nasceu naturalmente, tá? É que compõem uma paisagem, são elementos, alguns deles, que compõem a paisagem natural, viu? Já a paisagem construída ou produzida pelo ser humano, é aquela paisagem que nós chamamos de paisagem modificada, que também pode ser chamada de paisagem cultural, cultural ou modificada, aquela construída pelo ser humano. E essa paisagem construída pelo ser humano depende muito da atividade que ele pratica, das ações que vêm do trabalho que ele, ser humano, pratica. Que tipo de atividade ele pratica, seja na agricultura, na pecuária, tá? Ou em qualquer outra atividade, na indústria. Então, ele vai, de acordo com o tipo de trabalho dele, vai provocar uma modificação na paisagem natural, que aí, deixando de ser uma paisagem natural, passando a ser uma paisagem modificada, certo? Então, eu passei na última aula um pequeno resumo aqui, que é tão pouquinho mesmo que cabe a necessidade de eu acrescentar mais alguma coisa, que é o que eu pretendo fazer nessa aula de hoje, viu? Então, aqui, das paisagens modificadas, já falei, e lendo aqui o resumo que vocês levaram, elas são provocadas, cada modificada pelo ser humano. Então, aqui, ó, tá bem claro, paisagem modificada, quem provoca? O ser humano. Através de quê? Por meio das atividades que ele pratica, atividades agrícolas, construções de moradia, de indústrias e estabelecimentos comerciais, estradas, etc. Tá? Já aquela que é a que a gente chama de paisagem natural, quem é responsável pela modificação dessas paisagens? O vento, a água das chuvas, dos rios, dos mares, dos oceanos, certo? Até outros fora dessa aí, se de repente acontece um terremoto, uma atividade vulcânica, certo? Pode provocar uma modificação da paisagem, tá? São fenômenos naturais que o homem não teve ali uma ação direta para provocar essa mudança. Então, essas mudanças tanto podem vir provocadas pelo ser humano, como por fenômenos da natureza ou pela própria ação da natureza. Então, aqui, essas modificações, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, tá? Elas são bem visíveis. Por exemplo, se você está no espaço rural,
um espaço assim que ainda não foi, digamos assim, não sofreu interferência alguma do ser humano. Você chega naquela paisagem, está bem bruta, vamos dizer assim. Você, em volta você só vê o que a natureza criou, né? A vegetação nativa, montanhas, serras, enfim, rios, lagos. E aí vem o ser humano com um objetivo de praticar uma atividade, digamos, agrícola. Pronto, o cara vai, chega, não, vou comprar essas terras ali que eu pretendo plantar milho. Tá? Ou então, vou criar gado. Aí o que? Vou morar nessa terra. Começa a modificar, começa a tirar aquela vegetação natural, derrubar aquela vegetação para fazer o quê? Para plantar aquilo que ele pretende. No caso aqui do exemplo, o milho, né? Como pode ser qualquer outra cultura, soja, algodão, enfim, o que ele quer. Ou criar o gado. Então aí ele vai precisar retirar aquela vegetação nativa para fazer o quê? O pasto, para plantar pastagem para o gado, certo? Então aí já ocorreu o quê? Uma interferência do ser humano, ele já modificou uma paisagem que antes estava ali intocada, tá? Totalmente 100% natural, que agora o homem interferiu. Tem um rio, tá ali o rio, mas eu preciso passar lá para o outro lado. De repente ele tem uma ideia, vamos construir uma pontezinha ali para a gente poder passar para o outro lado, para levar mercadoria ou qualquer outra coisa. Já na construção dessa pequena ponte de madeira, ou seja lá, já é uma interferência humana, certo? Então isso falando da interferência na parte rural. Nas cidades, aí é que você vê o tamanho dessa interferência do ser humano numa paisagem. Então, você vê em volta a quantidade de construções, de casas, que diferentemente da zona rural, as moradias são bem poucas e bem distantes umas das outras. Já na cidade não, né? São todas muito juntinhas, formando bairros, formando cidades, tá? Aí vem as construções maiores, né? Prédios, edifícios, indústrias, e aí vem estradas, ruas, avenidas e tudo que uma cidade pede, para atender a necessidade da população. Quem é que vai construir? O homem. Então aí lá vem novamente a ação do ser humano aí interferindo na paisagem. Então ele vai colocar elementos de acordo com a necessidade que cada um de nós temos, né? Então quanto maior a cidade, mais desenvolvida, mais paisagem cultural ou modificada vai sendo acrescentada aí, viu? Só que aí tem um porém. Quando o homem começa a interferir, né, de acordo com suas ações, numa paisagem, ele não tem medida. O ser humano é assim, vai desmedidamente fazendo as coisas e aí acaba, infelizmente, provocando coisas que não são muito benéficas ao meio ambiente, tá? O homem, por conta das ações que ele essas transformações vão sendo praticadas, vai ocasionando graves problemas para o meio ambiente, que são os famosos, estão falando de problemas ambientais, tá? Quando ele precisa construir uma cidade, ou não vamos nem falar tão grande assim uma cidade, um bairro, tá? Um loteamento, vamos falar de um loteamento, uma coisa menor. Aí tá lá, antes estava uma área de vegetação nativa. O homem vê, não, vou lotear esse lugar. Então, para ele construir aquilo que ele pretende, né, um conjunto habitacional ou um condomínio, seja lá o que for, ele vai precisar o quê? Retirar aquela vegetação que antes estava ali. Ele já interferiu na natureza. Então, e isso se for numa escala maior, né, vai provocar o quê? Desmatamento, que é um dos problemas ambientais que o mundo enfrenta, principalmente o nosso país, né? Nosso país enfrenta esse grande problema que é o desmatamento. O pessoal não se importa se está desmatando florestas grandes como a Amazônia, por exemplo, né, que sofre muito com isso por conta da ação do homem, viu? Além do desmatamento, ainda pode ser problemas como poluição do ar, a poluição das águas, dos rios que
é um problema enfrentado por muitos países e o nosso país aqui também enfrenta muito esse problema. Infelizmente, muitos rios nossos, ao invés de estar ali fornecendo aquela água que, como a natureza produziu, né, para matar a nossa sede, para irrigar as plantações, não, se transformaram em verdadeiras lixeiras por conta do que? Da ignorância, da ganância e entre outras coisas mais que o ser humano, infelizmente, não para pensar, né, no bem-estar da natureza mesmo, do meio ambiente. Viu? Então acaba poluindo rios, poluindo o ar quando a grande concentração de indústrias, né, de fábricas que vai soltando toda aquela fumaça para a atmosfera. Então isso são alguns exemplos de problemas ambientais que acabam sendo provocados por conta da ação do ser humano, quando ele passa a modificar uma paisagem natural. E obviamente que a gente precisa interferir, sim, porque, né, o ser humano não ia viver, todo mundo não ia querer viver no meio de uma floresta. Nem todo mundo teria essa capacidade, né, de viver numa floresta, porque a gente tem a necessidade, sim, os recursos naturais estão aí para a gente explorar, tá, para a nossa sobrevivência. Só que, infelizmente, quanto mais moderno as sociedades vão avançando, mais elas vão, né, nessa coisa da sobrevivência, acaba quem leva a pior parte é o meio ambiente. Infelizmente é isso que tem ocorrido. Mas, voltando ao nosso assunto, tá? Que então, ao longo de toda a história, né, a gente vê as paisagens sendo modificadas. Na nossa rua mesmo, se você parar para observar, na rua que você mora, por exemplo, né, mesmo você ainda sendo criança, que eu estou falando para a turma do 4º ano, são todos ainda pequenininhos, você pode observar que na sua rua mesmo, tá, ano passado ou 2 anos atrás, ou sei lá, talvez até a semana passada, você pode estar vendo uma coisa que estava ali, uma casa, por exemplo, que poderia estar ali de um jeito e que de repente a pessoa modificou completamente, ou derrubou a casa para construir um prédio, ou sei lá, fez uma outra coisa diferente, onde antes estava ali um terreno baldio, de repente agora não está mais. Quer dizer, a paisagem vai sendo modificada assim, no dia a dia, na nossa rua, na nossa cidade. Você, ali não tinha essa praça não, mas agora tem. Quer dizer, uma modificação da paisagem. Então você pode observar isso no seu ambiente, tá? No seu bairro, na sua rua, no seu convívio, assim. Não precisa ir para muito longe para você observar isso. Isso acontece perto da gente, naturalmente, viu? Então, no meio rural, a coisa não acontece tão assim visível assim como a gente observa nas cidades. Mas se você procurar pertinho de você, você vai encontrar vários exemplos de modificação da paisagem, tá? Feita pelo ser humano, viu? Que no caso, tá? Acostumar aqui, ó, a gente fala muito paisagem modificada, mas também é conhecida como paisagem cultural, porque justamente depende muito do que o homem está pretendendo fazer com isso aí, tá bom? Dependendo da cultura de cada um, do que se pretende fazer, então, uma paisagem cultural, viu? Uma outra coisa aqui que eu gostaria de ressaltar, de reforçar para vocês, né, que as cidades, né, elas não são do mesmo tamanho, né, nem tem assim o mesmo grau de desenvolvimento, tá? Então, quanto maior a cidade, quanto mais desenvolvida, mais ela vai pedir mesmo não querendo, vai pedir a transformação, a interferência do homem nisso daí, certo? Então, aqui a nossa cidade, por exemplo, né, gente? Estamos aqui na cidade de João Pessoa. A gente não está numa cidade grande, tá? Como São Paulo, que é uma metrópole. Então, é muito diferente, né, a gente comparar uma metrópole como São Paulo com João Pessoa. João Pessoa está em crescimento, está em desenvolvimento, mas não podemos comparar. Então, podemos dizer que João Pessoa é uma cidade média, não é pequena, também não é grande,
tá? Mas está crescendo, tá? E se você pegar, se comparar São Paulo, João Pessoa e uma outra cidadezinha do interior, deixa eu ver aqui, uma cidade pequenininha aí do interior, aí, que agora são tantos que eu não sei mais nem qual é que eu digo. Sei lá, vamos falar aqui perto da gente, Rio Tinto, vamos falar. Quer dizer, aí você vê o desenvolvimento é diferente. Tá? Não podemos dizer, acontece uma transformação tão grande como acontece em João Pessoa ou como acontece em São Paulo. Óbvio que não, né? Porque cada um vai pedir aquilo que a população está necessitando, né? De acordo com as ações de cada um, então vão ocorrendo as transformações, certo? Portanto, essas transformações são diferentes, são diferenciadas, não ocorrem no mesmo grau para todas as cidades, viu? Então, e no espaço rural vai depender muito da atividade que o homem do campo pratica, certo? Porque no campo existe aquele pequeno, o pequeno, o médio e o grande produtor. Então, você tem o pessoal que pratica a agricultura familiar, né, a agricultura de subsistência, que ele não vai precisar de um espaço muito grande, ele vai produzir ali as coisas que ele precisa para a sobrevivência dele, da família dele, logicamente, sobrando alguma coisa, ele vai vender para comprar algumas coisinhas que ele necessita. Mas aí tem o que já está um pouquinho maior, né? Aí já vai precisar de uma área bem maior do que aquele pequeno produtor, então ele vai interferir mais aí nesse ambiente. Já os grandes produtores, né, que precisam de muita terra, né? Muita terra mesmo que você não sabe nem onde começa nem onde termina, aí a modificação vai ser bem maior, certo? São os grandes produtores rurais, viu? Que aí esses é que vão mexer muito mais, tá? Vão ter que desmatar uma área muito maior para praticar as atividades dele, que geralmente esses grandes produtores precisam de muito espaço, já que eles produzem um único tipo de produto, né, de cultura. Por exemplo, se vai plantar somente soja, é só soja, e que você não sabe nem onde começa nem onde termina, ou só milho, ou só algodão, ou somente feijão, é um único produto e ele vai precisar de muito espaço para isso. Então, já vai ser, se ele vai devastar uma área que antes estava ocupada por uma vegetação nativa, então a perda para o meio ambiente vai ser muito maior, viu? Vai ser ganho para quem está produzindo, mas para a natureza vai ser uma perda, porque, né, a gente derrubar uma mata, uma floresta, é um crime, é uma coisa que dá dó, mas infelizmente é necessário em alguns casos que a gente precisa produzir alimento, né, para a gente sobreviver. Então, é aquela coisa de você fazer algo que vai estar prejudicando, mas que infelizmente a gente necessita sim interferir na natureza. Agora, com cuidado, com moderação, para não acabar com tudo, aí acaba todo mundo prejudicado, certo? Então, gente, olha, deixa eu ver aqui se eu posso acrescentar mais alguma coisa, assim, da atividade que eu enviei para vocês, certo? Eu vou corrigir, porque tem o pessoal que ainda não adquiriu o livro, certo? Então eu vou corrigir o da folhinha que eu enviei para vocês, aí depois eu vou acrescentando mais informações sobre o conteúdo, tá? E por último, eu vou enviar a atividade no livro, tá certo? Isso para quem tem o livro, vai uma atividade no livro, depois eu preparo uma outra parte para o pessoal que ainda está sem o livro, tá bom? Então, primeiro aqui na atividade que eu enviei para vocês, a semana passada, deixa eu ver cadê o apagador, vou apagar aqui, olha, espero que vocês tenham prestado atenção aqui, ó. Então, tipos de paisagem, tá? Então, paisagem natural, produzida pela natureza, né? Os rios, a vegetação nativa, a vegetação natural, que foi a própria natureza que produziu, certo? As serras, as montanhas, os lagos, lago natural, porque existe lago artificial também, tá?
lago artificial que o homem quem construiu, tá bom? E aqui, olha, a paisagem modificada construída pelo ser humano de acordo com as ações que ele tem que praticar, porque para sobreviver, né? Dependendo da atividade que ele pratica, pecuária, indústria, etc. Eu vou apagar aqui para botar a correção do que eu mandei para vocês. Aqui, de acordo com o resumo que foi bem resumidozinho mesmo, porque, enfim, vocês, para quem está sem o livro, fica meio para ler muito texto, né? Já que vocês não são muito chegados, assim, para ler muitos textos, então eu preferi fazer um resumo bem pequenininho, mas agora vamos para as respostas, né? Para você conferir aí, eu espero que vocês tenham acertado. Tá bom? Que é tudo facinho, não tem que ninguém tá achando, eu não sei fazer não. Leia, se alguém ainda tiver com aquelas dificuldades na leitura, peça ajuda, mas não deixa de responder. E outra coisa, quem está esquecendo de pegar a atividade na escola, não esquece, tá? Que tem umas pessoas que estão esquecendo de vir pegar as atividades. Não esqueça não, porque aí pra gente não ficar muito atrasado nas coisas. Bom, então aqui, na primeira questão que eu enviei para vocês, tá aqui o seguinte: defina paisagem natural e paisagem modificada. Eu acabei de apagar aqui é a resposta, né? Então, tá certo? Então, mas eu vou botar bem direitinho aqui, como você tem que corrigir aí. Então, vai bem direitinho aí Então, aqui, a resposta do 1 que vocês levaram, tá? Então, paisagem natural. São aquelas na qual predominam elementos criados pela natureza. Tá? Aí vem aqui, paisagem modificada. Paisagem modificada. Predominam elementos construídos pelo ser humano. Certo? Aí é a resposta do 1. Aí vem o 2. Como o ser humano pode modificar uma paisagem? Bom, já falei, né? Através das ações que ele pratica de acordo com a atividade que ele faz no dia a dia. Então, a resposta, através das ações realizadas de acordo com o tipo de atividade
que ele pratica. Então, de acordo com a atividade que ele pratica, ele vai gerar uma transformação, tá? Na paisagem. Bom, então todo mundo já copiou a resposta? Então vamos para a resposta do número 3. Tá? Vou apagar, hein? Quem tiver atrasadinho aí já viu. Não adianta chorar depois. Então lá vai, apaguei. Acorda, Nicolas, e quem? Quem tá dormindo na sala de aula? Vitória Rodrigues. Júlia Rodrigues. Vamos lá, respostinha do 3. Bom, cite 3 ações da natureza que podem transformar uma paisagem. Então, uma paisagem pode ser modificada pela natureza através de quê? Da ação das águas do rio, das águas dos mares, dos oceanos, a ação do vento, tá? 3 ações da natureza que podem transformar uma paisagem. Ação das águas dos rios, águas dos mares e oceanos, ação dos ventos, tá? Bom, eu botei esses 3 aí, mas etc. Sim, da chuva também pode ser, tá? Da chuva. Vou botar aqui das chuvas. Então, etc. Porque não só tem isso daí. Eu já falei até também que pode até, de repente, um terremoto pode modificar a paisagem, tá? Uma ação, um vulcanismo, né? Um vulcão em erupção que derrama toda aquela lava pode muito bem também transformar uma paisagem. Então, a natureza pode provocar coisas, sim, e independentemente de ser somente isso aqui é o mais comum que a gente vê, tá? O vento, quando ele vai soprando, aos poucos ele vai modificando a paisagem, porque ele vai retirando da rocha, né? Vai provocando erosão, tá? O desgaste das rochas, que a gente chama de erosão, tá? O desgaste do solo, desgaste das rochas, que é provocado pela ação das águas, dos rios, dos mares, das chuvas, do vento. Então, isso tudo aqui provoca erosão, que aí vai fazendo com que a paisagem se modifique, certo? Bom, então, a resposta do 3 está aí, tá? Vamos agora para o 4. Número 4 é o seguinte: o que as transformações ocasionadas pelo ser humano nas paisagens podem causar? Fácil, né? Então, falei sobre isso há alguns minutos atrás. Podem causar problemas ambientais. Tá? Então, os problemas ambientais, deixa eu ver aqui se eu perguntei para citar alguns deles lá abaixo, porque eu coloco já nessa resposta. Sim, então, não botei, eu vou botar aqui. Então, tais como desmatamento, poluição do ar, poluição dos rios, etc. Esse etc. aqui você já sabe que é porque tem mais, né?
Tem aqui 2 pontinhos aqui que eu esqueci. Viu? Então aí, olha, né? Podem causar problemas ambientais. Viu? A letra tá meio estranha assim, mas eu espero que vocês entendam. Porque dá pra entender. Bom, então copiando aí que eu vou apagar o 3. Vou apagar o 3 aqui. Quem tá escrevendo devagarzinho, por favor, adiante. O 5 é o seguinte: cite uma transformação que o ser humano fez na paisagem do município onde você mora, ou seja, aqui na sua cidade, né? No caso de João Pessoa. Então, aí é uma resposta pessoal, tá? Você vai observar e vai anotar o que você observou, qual foi a transformação que ocorreu, que, como eu falei antes, pode ser na sua rua, no seu bairro, pode ser uma coisa que você observou que não tinha antes em determinado lugar, por exemplo, no centro da cidade ou em outro bairro daqui de João Pessoa, o que não tinha antes, que depois o homem construiu. Por exemplo, o viaduto ali do Geisel, o que mais? Lá em Mangabeira também, né? O trevo lá. Então tem muitas coisas que você pode observar na cidade de João Pessoa que não existia antes e que foi construída de um tempo para cá e que deu tempo, você que ainda é criança, deu tempo de você pegar essa transformação, tá? Então é a resposta pessoal. Então aqui eu não vou nem colocar, porque eu não sei o que você viu. Tá bom? Então aí você pega um exemplo, pergunta a alguém da sua casa que saiba, que ele vai lhe ajudar, porque aqui eu posso citar alguns, até já falei, né? Até umas dicas aí. De repente, por exemplo, aqui mesmo na escola, né? Quando você veio estudar aqui, era uma coisa e agora já está outra, né? A paisagem já mudou, não foi não? Então, você pode ver aí na sua rua como era, se alguma casa foi modificada, se foi construída alguma coisa diferente, se um mercadinho, uma praça, um condomínio, tá? O que foi modificado, o que é que está diferente, o que mudou na paisagem. Então, você dá um exemplo. Pelas ruas onde você anda, por exemplo, aqui Cruz das Armas, né? Há algum tempo atrás, a avenida ali principal, ali de Oitizeiro, era bem diferente, né? Do que está hoje, a modificação que ocorreu, né? A avenida ficou mais larga, aquele canteiro central, então mudou muita coisa ali, que não era daquele jeito. Então você vai vendo assim as transformações que vão ocorrendo perto de você e aí você cita um exemplo, tá? Que é o 5. Cite uma transformação que o ser humano fez na paisagem do município onde você mora. Tá bom? Então aí é uma resposta pessoal, eu não vou colocar essa resposta aí. Você é quem vai procurar. Bom, o 6 pede para você colar uma imagem da barreira do Cabo Branco, tá? Que é aqui em João Pessoa, viu? Lá na Praia do Cabo Branco, é um ponto turístico que o Brasil inteiro conhece, o mundo inteiro conhece. Talvez você nem conheça, porque isso é incrível, né? Tem gente de fora que conhece e o próprio morador da cidade muitas vezes não conhece, não sabe o que é que tem na cidade, mas eu acho que todo mundo aí conhece a barreira do Cabo Branco, certo? E aí tenho aqui uma imagem, tá? Para quem não está lembrado, não conhece, aqui ó, a imagem da barreira do Cabo Branco, certo? Aqui em João Pessoa, lá na Praia do Cabo Branco, perto do ponto mais oriental das Américas, a Ponta dos Seixas. Então, ó, tá? Fica aqui em cima dessa barreira, andando mais um pouquinho para cá, tem o farol do Cabo Branco, certo? Então, se você nunca foi, então tá bom de ir. Só não pode chegar aqui porque tá interditado. As pessoas não podem se aproximar não, porque tá correndo sério risco disso daqui desabar, tá? Isso aqui tudo que mostra na imagem, ó, tá sendo desgastado cada vez mais. A erosão que ocorre aqui, ó, isso tudo aqui, nessa imagem, é que tá caindo, tá desmoronando, tá? Cada vez mais, ó, são pedras, são partes desse paredão aqui de rocha, né? Esse paredão aqui, essa formação rochosa que está em contato aqui com o mar, isso aqui chama-se falésia,
tá? Nos termos da geografia, é uma falésia. Então, aqui ele está bem em contato aqui com o mar. Então, o oceano, na maré alta, as ondas vêm com toda a força, bate aqui, ó, nesse paredão rochoso e arranca um pedaço dele, para você entender. Então, cada vez que a força da água do mar bate aqui, leva um pedaço dessa rocha e com isso ele está sendo cada vez mais desgastado, tá? Sofrendo essa erosão provocada pela ação da água do mar, certo? E que se as autoridades estão tomando providência para tentar barrar essa erosão aí, porque senão isso aqui vai se acabar. Se cair tudo isso aqui já era o ponto turístico dos mais famosos aqui da Paraíba, né? Aqui da nossa cidade, viu? Então, a gente não pode deixar, né? As autoridades competentes não podem deixar acontecer isso, né? Porque senão a gente vai perder uma coisa importante para a natureza e para o nosso turismo, certo? Para as belezas aqui do nosso litoral. Então, é a barreira do Cabo Branco. Você pode conseguir não só essa imagem, tem várias imagens dessa barreira, de vários ângulos. Você consegue uma e cola aí nessa atividade do 6. Pedir uma imagem da barreira do Cabo Branco, mas também está pedindo para você dizer o tipo de erosão que está sendo provocada aí. Quem é que está provocando essa erosão, esse desgaste aqui da coisa? Então, a resposta, olha, o 6, porque o 5º é uma resposta pessoal, então a resposta é você cola a imagem, tá? Então, o que está provocando essa erosão, aqui eu vou botar a resposta, o que está provocando, ai, o meu pé tá saindo tudo feio, provocando a erosão, né, que é o desgaste, para você que não sabe, desgaste, tá? Erosão é desgaste. Da barreira. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. É a ação das águas do mar, tá? Então, as ondas, né, batem com bastante força aí, nesse paredão aí rochoso, e acaba levando partes dele, né? Acaba derrubando aí, desmoronando muito. Então, a parte de cima, quem passar lá em cima, porque tem, né, tem uma via, até tá proibido, né, carro passar lá por cima, pessoas se aproximar, tem um muro, ninguém pode mais se aproximar ali, porque corre o risco disso tudo aqui desabar e quem tá lá em cima cair lá embaixo, né, e morrer, né, porque isso aqui, tá pensando que isso aqui é alto. Para ter uma ideia, aqui você não pode nem ver, isso aqui é uma pessoa, ó, pequenininho aqui, ó. Lá embaixo tem umas pessoas aqui, aqui, ó. Tem 2, tem outro lá. As pessoas pequenininho aqui para ver a altura que é, tá? E já imaginou isso aqui caindo por cima, desmoronando, caindo por cima de quem passa por aqui? Então é um grande risco, né? A pessoa pode morrer. Então não pode se aproximar quem está lá em cima e também tem que tomar cuidado para não estar aqui embaixo. Tá? Hoje em dia, isso aqui embaixo está o pessoal da prefeitura, está construindo, está tentando construir um muro de pedras aqui para tentar barrar, né, essa água, a onda chegar bem mais próxima aqui, para tentar diminuir. Né? Eu espero que consiga, né? Então, gente, a correção da atividade, né, foi feita, certo? Eu não esqueci de nada. Agora, façam, né? Não tem nem desculpa, tá? Aí você pode repetir várias vezes e na próxima aula eu vou passar mais um resumo, um reforço
principalmente para quem está sem o livro, né, para não ficar sem nada. E a gente vai ver nas próximas, né, no próximo episódio, vamos poder dizer assim, como que essa paisagem é modificada ao longo do tempo, certo? Porque as paisagens do município, elas não permanecem a mesma ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então, o que você vê hoje na sua cidade, na sua rua, era totalmente diferente do tempo dos seus pais quando eram mais jovens, dos seus avós, dos seus bisavós e assim por diante. Muita coisa mudou hoje. Você vê umas casas, tudo que você acha linda, maravilhosa. Antes eram casinhas simplesinhas, cobertas de palha de coco, né? Porque a maioria dessas casas, dessas ruas aqui, era tudo assim, casinhas simples, cobertas com palha de coqueiro, a maioria delas. E hoje você vê assim, ó, você vê totalmente diferente. Então, as paisagens são transformadas ao longo do tempo e isso fica para a próxima aula. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês tenham gostado. Desculpa aí as minhas falhas, tá bom? Mas aí, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Um abraço e um beijo para todo mundo aí. Não durma na hora da tarefa, por favor. Tchau. Bom, gente, então, né, voltando aqui, um assunto sério, importante, né? Vocês estão aí na casa de vocês. Eu, no momento, estou aqui na escola, mas saindo daqui da escola, eu fico em casa, mas para mim isso não é novidade, porque esse negócio de ficar em casa, para mim, não está sendo complicado, não, porque eu já vivo em casa direto mesmo. Mas aí, só para reforçar, porque apesar de muita gente ainda estar achando que essa história do vírus, que está matando mesmo de verdade muita gente pelo mundo afora, inclusive aqui no nosso país e aqui na nossa cidade. Então, há pessoas que ainda estão achando que não está acontecendo nada disso, que isso é um boato. Enfim, não, é de verdade. Então, levem a sério todas as instruções que vocês estão ouvindo o tempo todo mundo batendo na mesma tecla, em todas as televisões, em todo canto, porque é sério, tá? O vírus é perigoso, sim, mata muita gente, mas a gente também tem armas para acabar com ele. E são armas simples, né? A gente tomar cuidado, ficando em casa, né? Mantendo o distanciamento das pessoas, o distanciamento assim físico, não o distanciamento no sentimento, porque aí a gente não se distancia não, certo? Continuamos amigos, etc e tal, mas a gente tem que manter esse afastamento social, como se diz, e lavar as mãos muitas e muitas vezes durante o dia. Não é só na hora que vai para a refeição não, que tem gente que nem na hora da refeição lava a mão, né? Então, por favor, não vão fazer igual o Dom João VI, que não lavava a mão, tomava banho, não fazia nada disso. Mas aí, vocês que são pessoas inteligentes e que, né, são meninos assim, que gostam de fazer as coisas direitinho, então, lavem as mãos do jeito que está sendo ensinado, bem direitinho, que não precisa mais nem repetir, que vocês já sabem que até o Cascão está lavando a mão. Vocês viram? Da turma da Mônica, que até Cascão, que é o Cascão, agora está lavando a mão, com medo de pegar o vírus aí, o danado do vírus que está matando todo mundo. Então, lava bem as mãos, tá? Não fica brincando na rua o tempo todo, porque tem gente que está achando que é para ficar na rua correndo, um monte de onde passa um monte de pirralho no meio da rua correndo, um monte de gente reunida nas calçadas, não pode, gente. Então, para a sua saúde, para a saúde da sua família e de todo mundo, tá bom? Então, fazer a coisa certa para que todo mundo fique bem e que a gente possa se encontrar em breve. Tchau!